Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais uma unidade, né? Unidade 5. E nessa unidade 5, a gente vai estudar literatura, né? E 3 períodos literários, né? Ou seja, 3 escolas literárias. Nós vamos estudar romantismo, realismo e naturalismo, beleza? E aí a gente tem um grande objetivo, né? Ao final dessa unidade, é identificar, dentre os períodos literários, suas principais características, autores e as obras, beleza? Porque cada escola literária, ela vai ter um contexto histórico, né? Através, né, dela. E aí também vamos ter, cada obra vai ter, de acordo com cada período literário, né, de acordo com cada escola literária, a gente vai ter características, né, autores e também as obras, né, de cada lugar vai ser, de cada período literário vai ser de uma forma essas características. Então vamos lá. O romantismo. O que é o romantismo? O romantismo foi um movimento artístico e filósofo surgido nas últimas décadas do século XVIII na Europa, que perdurou por grande parte do século XIX. E a característica dela, né, era como uma visão de mundo contrária ao racionalismo que marcou o período neoclássico e buscou um nacionalismo que viria a consolidar os estados nacionais na Europa, né? O romantismo, ele, e mais, assim, mais tarde, né, o romantismo ele toma uma forma de movimento e o espírito romântico passa a designar toda uma visão de mundo centrada no indivíduo, ou seja, no homem, né? E a galera que escreveu, né, sobre isso, eles voltaram assim cada vez mais para si mesmo, né, retratando o drama humano, né, as melancolias, né, os pensamentos, os amores trágicos, né, os desejos de escapismo, né, toda aquela eles idealizavam, né, bastante o ser humano, principalmente a mulher. Né? Se o século XVIII foi marcado pela objetividade, né, pelo iluminismo, né, quando sai, não tem uma idade das trevas mais, né, mas a luz, né, tem brilhado ali nos pensamentos do ser humano, o século XIX, né, o início desse século, seria marcado pelo lirismo, pela subjetividade, pela emoção e pelo eu. E aí, né, o romantismo ele proclama a liberdade de criação e de expressão. E nós temos algumas características dentro do romantismo, né? A liberdade de criação e de expressão, o nacionalismo, né, essa questão de ser patriota, né? O historicismo, medievalismo, tradições populares, individualismo, egocentrismo, pessimismo, escapismo e crítica social. Olha só, essas características predominantes do movimento, mas as suas tendências foram diversas, né? A gente teve algumas coisas que prevaleceram também na questão do romantismo. Sempre quando eu penso em romantismo, né, nessa escola literária, né, o romantismo, eu penso em duas coisas, tanto no nacionalismo, né, que eles gostam muito de escrever sobre esse patriotismo, né, e também da questão do pessimismo, né, da melancolia. Eu sempre quando vou falar com alguém sobre romantismo, eu penso nessas duas ideias, né, nacionalismo e pessimismo, melancolia. E aí, tem algumas tendências, né, os principais temas foram nacionalismo, historicismo e medievalismo, ou seja, exaltação dos valores e os heróis nacionais. Essa questão da exaltação dos valores, né, dos heróis nacionais, ambientando o seu passado histórico, principalmente o período medieval, né? E aí a gente tem outro tema, que pode ser a valorização das fontes populares, ou seja, o folclore. Né? Os autores buscavam inspiração nas narrativas orais e nas canções populares, manifestação do nacionalismo romântico. Como a gente vai falar sobre nacionalismo, patriotismo, a gente vai exaltar muito a nossa nação, né? E aí por isso que tem essa valorização, né, das fontes populares. Tem também o confessionalismo, né? Os sentimentos pessoais do autor em dado momento de sua vida são expressos nas obras. E também tem a questão do pessimismo, né? A melancolia do poeta inglês Lord Byron se faz presente em todas as literaturas. Portanto, a presença do individualismo e do egocentrismo adquirem traços doentios de adaptação, né? Ou seja, o mal do século, o tédio de viver conduz, ambiente exótico ou passado misterioso, narrativas fantásticas, né? Envolvendo o sobrenatural e também a morte como última solução, né? Então a gente percebe assim em um período, né? A segunda fase do romantismo é que tem muito essa questão da melancolia, né? Da tristeza e principalmente da morte. E também, né, a crítica social, né, essa questão da gente, a última fase do romantismo falando sobre muito a questão da você criticar a sociedade, né, os modos
quais eles vivem, né? A questão do preconceito, tudo isso, né? Essa crítica social que hoje em dia também tem bastante, né? E naquela época ali, na época do século XIX, né? Era uma coisa inovadora, né? E também a gente chama, dentro do romantismo, as fases, né? As fases do romantismo, que foram 3, a gente chama de as gerações românticas, né? E cada geração ela é marcada por traços, né? Por certos traços e alguns temas. A primeira geração, né, ela vai falar sobre a questão desse nacionalismo, do medievalismo, né, do romance histórico em Portugal. No Brasil, a gente vai falar sobre o indianismo, né? A gente vai ver muitas obras voltadas para o índio sendo o herói, né? A segunda geração, né, é um período ultrarromântico, tanto em Portugal quanto aqui no Brasil. A gente vai ver muito essa questão do tédio, né? A emoção, ela vai falar muito alto, né? O tédio, o desvaneio, o sonho, o desejo da morte estão sempre presentes. Ou seja, se a gente for pensar a segunda geração, é uma geração depressiva, né? Uma coisa bem triste. E a terceira geração, né? Que é uma fase que antecipa a escola realista, o realismo, ele vai... o emocionalismo vai dar lugar a uma literatura de tom exaltado, né? Ou seja, ele vai falar sobre uma crítica social, né? Debates sociais, políticos da época, né? Ou seja, a gente muda dessa questão da melancolia, do eu, né? Para que a gente comece tanto em Portugal quanto no Brasil, a criticar a sociedade, né? A questão da política, tem muito debate sobre o contexto social da época. E também muita coisa que a gente vê hoje, né? Foi uma inovação nessa crítica aí no século XIX. Os principais autores do romantismo no Brasil foram Gonçalves Dias, né? Que falam muito sobre essa questão da canção do exílio. É um texto muito conhecido. Nós temos também Álvares de Azevedo, né? Que fala sobre... Ele é da segunda geração romântica, né? Lira dos 20 anos, Noite na Taverna. Então é uma coisa mais melancólica. Essa foto aí, né? É do Castro Alves. O Castro Alves, ele é um importante poeta brasileiro, né? Da geração condoreira. A condoreira vem do pássaro condor, né? E aí essa condoreira, ela é dessa terceira geração, né? Dessa terceira fase onde fala sobre essa crítica social, né? Tem um poema, né? Muito importante dele, um dos principais dele é o Navio Negreiro, né? Que fala sobre a questão do... O Castro Alves falava muito sobre o preconceito, né, racial. Por isso que ele traz esse poema, né, o Navio Negreiro. E também a gente tem o Joaquim Manuel de Macedo, né, que tem a Moreninha, o Moço Loiro, o Rio do Quarto e a Luneta Mágica. A Moreninha a gente trabalha muito na escola, essa obra, com os meninos. José de Alencar também, né? Tem aí o Guarani, que fala muito sobre o índio, né? Considerado o principal escritor do romantismo brasileiro, né? O José de Alencar. Então ele é um dos... Vamos supor que ele seja o primeiro ali, né? Quando a gente fala de romantismo, a gente sempre tem que lembrar do José de Alencar, beleza? E principalmente na questão do índio, na primeira fase do índio, como era uma coisa... O indianismo, né? Falava muito sobre a exaltação do herói, né? Sendo índio. Ele escreveu a Iracema, né? Então, o Guarani também. O Guarani e a Iracema são as duas obras principais dele, né? E ele fala muito sobre a questão do índio. Até lá em Fortaleza tem a estátua de Iracema, né? Na praia de Iracema. Então tem tudo a ver com essa... É uma índia, né? Tem tudo a ver com o José de Alencar. Também tem o Manuel Antônio de Almeida, né? Que fala sobre Memórias de um Sargento de Milícia, que é o principal livro dele, né? Bernardo Guimarães, que ele vai falar, ele é um romancista e poeta, e ele que escreveu a Escravizaura. E o seminarista também, a Escravizaura, falando sobre a questão do Bernardo Guimarães, é da terceira fase, né? Quando ele fala sobre a crítica social, principalmente do preconceito racial, né? Temos também Frank Tavare, né? Que ele que iniciou ali o romantismo no Nordeste brasileiro. A gente percebe ali que ele fala os índios do Jaguaribe, né? Então, também primeira fase, né? A questão do indianismo. E o Machado de Assis, ele é um autor tão fantástico, né? Tão fantástico brasileiro, que ele participou de duas escolas literárias, tanto o romantismo quanto o realismo. Ele teve muitas obras famosas no realismo, mas as do romantismo foram A Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, beleza?
E aí, quando acaba o romantismo, a gente vai começar o realismo, outra escola literária, e também o naturalismo, né, que aconteceu ali bem perto, né, uma da outra. O realismo foi um movimento artístico e cultural iniciado no século XIX na Europa, né? Além da literatura, o realismo esteve manifestado no teatro, na arquitetura, escultura e nas artes plásticas. A gente percebe que as escolas literárias elas não influenciaram apenas na literatura, né? A gente vê que elas influenciaram no teatro, na arquitetura, na escultura. Tem muito lugar que a gente fala assim, isso aqui é uma arte barroca. Aí você pensa, principalmente em Minas Gerais, a gente vê muito isso. Isso aqui é uma arte barroca. Só que a gente pensa assim, mas o barroco não é só uma escola literária? Não. Ela vai influenciar todas essas frentes, né, da arte, das artes. Na Europa, o realismo surgiu durante a Segunda Revolução Industrial, né, num período marcado pela agitação política, social e cultural. Né, a Revolução Industrial trouxe outros olhos, né, para a sociedade. Além disso, o desenvolvimento do pensamento científico, filosófico e tecnológico. Né, tem aquelas questões das muitas frentes do socialismo, né, positivismo, determinismo, socialismo, liberalismo, democracia e o darwinismo. E aí esse realismo ele marca esse período, né? Aspectos refletidos nas artes, igual eu falei para vocês. E aí, o realismo ele é caracterizado por opor-se às ideias românticas. Os artistas desse período buscavam retratar a sociedade de maneira mais real, sem idealizações e forte subjetividade. Ou seja, no romantismo eles idealizavam bastante a sociedade, a mulher, né? Só que no realismo a gente vai mostrar o real mesmo, né? Sem idealização e mostrando a realidade das pessoas, né? Da sociedade. Beleza? E o realismo ele reflete as profundas transformações econômicas, políticas, sociais e culturais da segunda metade do século XIX, né? Quando a Revolução Industrial, que ela começou ali no século XVIII, a galera estava utilizando aço, petróleo, eletricidade e também, né, tiveram a questão dos avanços científicos, né, igual tem aí nos campos da física e da química, beleza? E aí, dentro ali da escola literária, né, o contexto histórico da escola literária realismo, surgiu aí o positivismo, né, do Auguste Comte, surgiu as ideias do Karl Marx, né, do Engels. Então, o Manifesto do Partido Comunista, olha o que estava acontecendo ali no realismo. Então, a gente percebe que o realismo é uma era uma escola literária em que aconteceram muitas coisas importantes para a nossa sociedade hoje em dia, né? E também o evolucionismo do Charles Darwin. Então, a gente percebe que o realismo, assim, é uma das escolas literárias mais importantes, né? Por quê? Porque ali no contexto histórico, né, o pano de fundo dessa escola literária trouxe muitas ideias novas para a sociedade, né, para que a sociedade evoluísse. Também os conhecimentos que a gente tem hoje, a maioria são baseados nisso, né? O Brasil também passa por mudanças radicais, tanto no campo econômico quanto no político-social, né? No período compreendido entre 1850, né, esses 50 anos, né, até 1900, beleza? A campanha abolicionista se intensifica, né? Em 1850, teve a Guerra do Paraguai, a monarquia sofre a decadência dela e também a questão da Lei Áurea, né? A Lei Áurea aconteceu em tudo isso, então o realismo é muito importante, né? O contexto histórico, né, dele também. É neste contexto sociopolítico e científico, ou seja, uma crítica à sociedade, uma mudança da sociedade na política e na ciência, né, nessa questão da tecnologia, que surgiu o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. A alteração do quadro social e cultural exigia dos escritores outra forma de abordar a realidade, menos idealizada do que a romântica, e mais objetiva, crítica e participante. Contudo, há semelhanças e diferenças entre essas correntes, né? As semelhanças residem na objetividade, na luta contra o romantismo e no gosto por descrições minuciosas. Se a gente for pegar uma obra realista, vamos supor que está passando ali, o livro está se passando em uma casa em Portugal. Então, eles pegam e descrevem até os objetos da casa. Tem uma obra que é realista, Os Maias, é um livro bem grande, né, esse livro, Os Maias. Até a Rede Globo fez uma minissérie sobre os maias. A gente percebe que os maias eles descrevem a casa inteira, né, dessa família. Então o realismo ele veio para isso, né, para essas descrições. As principais características, né, do realismo
estão intimamente ligadas a um momento histórico, refletindo dessa forma a postura do positivismo, do socialismo e do evolucionismo, né? Então, ela é bem objetiva, né? Tem um objetivismo. O homem mostra o homem voltado para aquilo que está diante e fora dele, o não eu, né? Porque no romantismo tudo era centrado no eu. O personalismo cede terreno para o universalismo, o materialismo leva à negação do sentimentalismo e da metafísica. O nacionalismo e a volta ao passado histórico são deixados de lado, né? O realismo só se preocupa com o presente, o contemporâneo. O romantismo era uma escola literária que fala muito sobre o passado, né? A melancolia, igual eu falei para vocês. Percebem que eu estou sempre batendo nessa tecla da melancolia. Já o realismo, eles falam sobre o presente, né? Viver o hoje e pensar no novo também, né? Na questão contemporânea. E eu trouxe para vocês também o resumo das principais características, né, do realismo. Oposição aos ideais românticos, né? Então não tinha nada a ver com o romantismo. Retrato fidedigno da realidade, objetivismo, linguagem culta, descritiva e detalhada. Vamos pensar no realismo como algo bem descritivo e detalhado. Vamos falar sobre temas urbanos, sociais e cotidianos. Crítica aos valores burgueses, né? Crítica à Igreja Católica, personagens comuns e não idealizados. Beleza? Porque no romantismo era muito idealizado. E um romance de caráter documental. E aprofundamento psicológico das personagens. O realismo é uma denominação genérica de uma escola literária que abrange as seguintes tendências. Então, nós vamos ter um romance realista, né? Uma narrativa ali voltada para a análise psicológica e que critica a sociedade a partir do comportamento de determinados personagens. Em geral, esses personagens eram capitalistas, né? Questão do dinheiro. O romance realista tem caráter documental, sendo o relato de uma época. E o romance naturalismo tem essa característica como análise social a partir de grupos humanos marginalizados, né, em que se valoriza o coletivo. O naturalismo apresenta romances experimentais. Alguns autores aí do realismo, nós vamos ter o Machado de Assis, novamente, né, porque ele tem obras no romantismo e no realismo. No realismo ele tem Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borbas, Dom Casmurro, Isaú e Jacó, o Alienista. Então, assim, a gente percebe que são histórias que são bem comuns, né, que são bem conhecidas. Por exemplo, aí quando ele fala sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um cara que ele começa a contar a história a partir da morte dele, né? O Dom Casmurro aí do Bentinho e da Capitu, né? O nome dela era Capitolina. E o Alienista, né? Que eu acho muito legal a obra do Alienista. Ele é bem curtinho, se vocês tiverem a curiosidade em ler esse livro, assim, é uma coisa bem atual também. Nós vamos ter o Aloysio de Azevedo, né? Com algumas obras dele, o Raul Pompeia, que o Ateneu, né? Uma das mais conhecidas. O Arthur de Azevedo também. Nós vamos ter Adolfo Caminha, Domingos Olímpio, Inglês de Souza, França Júnior. Então a gente tem muitos autores, né? No realismo, autores assim que a gente conhece. E o principal é Machado de Assis. E o naturalismo, o que é o naturalismo? Ele era uma observação fiel da realidade na experiência, mostrando que o indivíduo é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade, né? O naturalismo ele surgiu na França, né, na metade do século XIX, e ele tem tudo a ver também, ele influenciou bastante nas artes plásticas, na literatura e no teatro, né? Ou seja, nas artes a gente pensa naquelas obras, né, bem bonitas do naturalismo. E ele foi uma extensão, né, bem radical do realismo, beleza? Então a gente pensa assim que eles podem ter acontecido ali na mesma época, mas uma coisa mais radical. Os romances naturalistas se destacam pela abordagem extremamente aberta do sexo e pelo uso da linguagem falada. O resultado é um diálogo vivo e extraordinariamente verdadeiro, que na época foi considerado até chocante de tão inovador. Ao ler uma obra naturalista, tem-se a impressão de estar lendo uma obra contemporânea que acabou de ser escrita. Então, se o realismo gera uma coisa bem real, né, sem idealismo, o naturalismo era uma coisa bem mais radical. Aí quando vocês falam assim, os romances naturalistas, essa palavra romance não tem nada a ver com a escola literária romantismo, tá bom? O romance que ele está falando é o gênero textual, tá bom? Essa questão da narrativa. As características do naturalismo, né? O mundo pode ser explicado através das forças da natureza, né? Tem a influência do Charles Darwin, né? Na questão do evolucionismo.
Nas artes plásticas, né, os pintores enfatizavam cenas do mundo real em suas obras, beleza? Na literatura, muita questão da descrição dos ambientes, né, e das pessoas, mesmo característica que a gente teve lá no realismo. Na literatura é uma linguagem mais coloquial, né, informal. E os principais temas abordados nas obras literárias são os desejos humanos, os instintos, loucura, violência, traição, miséria e exploração social. Os principais autores, né, é o Aloysio de Azevedo, né, que ele foi um escritor naturalista, e aí a publicação da obra O Mulato, ela marcou o início do naturalismo no Brasil, né? O livro causou impacto na sociedade, principalmente entre o clero e a alta sociedade de São Luís do Maranhão, então é lá no Nordeste. Bom, o Mulato aborda temas como o puritanismo sexual, o anticlericalismo e o racismo, beleza? Em 1890, o naturalismo atinge o seu ápice com a publicação de O Cortiço. Uma das obras que eu mais gosto na literatura brasileira é O Cortiço e também a questão da Memórias Póstumas do Brás Cubas. O Cortiço, ele vai se passar no Rio de Janeiro, né? Na questão das favelas, né? Era um cara bem... não se importava muito com questão de trabalho. Então, assim, é uma obra muito legal. Gosto muito do Cortiço. Se vocês também tiverem a curiosidade, tá bom? 2 obras que eu tô indicando para vocês. O Alienista, que é curtinho, e o Cortiço, assim, é uma obra normal, né? Assim, para a questão das páginas. Temos também, né, outro autor, Inglês de Souza, que escreveu Um Missionário, que é uma obra que aborda a influência do meio sobre o indivíduo, ou seja, a sociedade sobre o indivíduo. Nós temos também Adolfo Caminha, que escreveu A Normalista e O Bom Crioulo, né, que fala sobre essa questão dos desvios sociais, principalmente o homossexualismo em O Bom Crioulo, beleza? Então a gente percebe que são temas que antes não eram mencionados, né? O naturalismo ele fala muito sobre a questão do corpo humano. E também a ficção regionalista, né, que foi iniciada lá no romantismo, ela continuou no realismo e no naturalismo também algumas coisas, e teve Luzia Homem, que é Domingos de Olímpico, e Dona Guidinha do Poço, de Manuel de Oliveira Paiva. Beleza? Pessoal, o que eu quero que... Uma dica que eu dou para vocês, né? Além das obras, né? Do Memória Póstuma de Brás Cubas e do Alienista, que é de domínio público, né? Então a gente consegue achar na internet, baixar no celular. Vamos aproveitar aí a quarentena para a gente ler, estudar um pouquinho mais. Façam anotações, né? Leiam o material antes de assistir a videoaula. Leiam o material, grife as partes mais importantes, venham na videoaula, né? E assistam a aula, vão fazendo pausas, vão fazendo anotações, porque é muito importante. A literatura é uma área muito rica, né? E com muita informação. Às vezes eu tô aqui gravando os vídeos para vocês e eu penso, gente, mas eu esqueci às vezes de tal coisa. Mas é porque a gente fala tanta coisa, né? Tanta questão, principalmente histórica, que às vezes a gente até deixa passar alguns pontos de tão rica, né? Que é essa nossa literatura, que também são os contos históricos, tá bom? Então é importante que vocês façam anotações, façam pesquisas sobre os temas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo e até a próxima unidade.